Avisei-a para não ir àquele restaurante com ele. Disse claramente que era uma má ideia. Mas ela foi na mesma, usando o vestido azul que ele pediu para ela usar. Quando ela voltou para casa à meia-noite, a cheirar ao perfume caro dele e a vinho, eu não gritei. Não fiz escândalos nem parti pratos. Fiz apenas um telefonema que iria expor uma mentira que ela escondia há 16 anos. Uma mentira que lhe custaria a vida inteira. O meu nome é Pedro, tenho 46 anos e passei os últimos 18 anos a construir o meu império na área de seguros e gestão de risco em Lisboa. Comecei num pequeno escritório numa garagem e agora giro uma corretora respeitada com 23 funcionários e clientes por todo Portugal. Habituei-me a calcular riscos, a ver ameaças antes mesmo de se tornarem reais. Mas, como se viu, a maior ameaça de todas dormiu comigo na mesma cama durante todos estes anos. A Sofia e eu conhecemo-nos quando eu ainda não era ninguém. Ela era ambiciosa, bonita, com um sorriso que abria qualquer porta. Construímos a nossa vida juntos, uma casa na zona prestigiada de Cascais, férias anuais no Algarve, 2 filhos maravilhosos. A nossa filha Inês tem 19 anos, estuda na Universidade de Coimbra, e o nosso filho Tiago tem 16 e acabou de tirar a carta de condução para motociclos. 22 anos de casamento. A maioria deles foram felizes. Pelo menos, era o que eu pensava até há 14 meses, quando a Sofia foi promovida. O novo cargo de vice-presidente trouxe-lhe um escritório de canto, um carro da empresa e um novo diretor regional, o Duarte. Conheci-o numa festa da empresa. O Duarte tinha 42 anos, era divorciado, usava um relógio que custava tanto como meu primeiro carro e tinha aquela confiança fácil e arrogante de um homem habituado a ter tudo o que quer. Notei como ele segurou a mão da Sofia durante demasiado tempo no cumprimento. Vi como ela se ria das piadas dele, tocando no ombro dele. Na altura engoli em seco, convenci-me de que eram apenas negócios. Mas depois começaram os atrasos no trabalho. Mensagens às 7 da tarde transformavam-se em chegadas a casa à meia-noite. Os fins de semana tornavam-se viagens de trabalho. Eu fiquei calado porque confiava nela. Mas há 3 semanas, durante o nosso jantar, o telemóvel da Sofia vibrou na mesa. Uma mensagem do Duarte iluminou o ecrã e eu consegui ler antes que ela agarrasse o telemóvel. Dizia respeito a um encontro na sexta-feira, às 20 horas, no restaurante Oceano, com um pedido para ela usar aquele vestido azul. A Sofia empalideceu, derrubou o copo de vinho e uma mancha vermelha lastrou-se pela toalha branca como se fosse sangue. Começou a dar desculpas, disse que era um jantar de equipa, uma celebração dos resultados trimestrais. Mas eu conhecia o Oceano. Era um lugar íntimo à beira-mar, com luzes suaves e preços exorbitantes, um lugar para amantes, não para equipas de gestão. Chegou a sexta-feira. Tentei impedi-la. Disse-lhe diretamente que era inapropriado. Estávamos no nosso quarto, ela girava em frente ao espelho com aquele mesmo vestido azul que lhe assentava de uma forma que eu já não via há muito tempo. Ela chamou-me paranoico, acusou-me de querer controlar a carreira dela. Nos olhos dela vi algo novo, uma mistura de culpa e desafio. Ela saiu, deixando um rastro de um perfume novo que eu não lhe tinha comprado. Nesse momento, algo dentro de mim partiu-se. Eu não ia ficar em casa à espera. Entrei no carro e segui-a, esperei no parque de estacionamento do restaurante durante 20 minutos antes de os ver. A Sofia chegou às 20 horas e 7 minutos. Ela sempre foi pontual, mas hoje atrasou-se para dar dramatismo à sua entrada. Vi-a parar em frente às portas de vidro, ajeitar o cabelo e respirar fundo, como se estivesse a preparar-se para saltar num precipício. O carro do Duarte, um BMW prateado, já estava estacionado perto da entrada, como se ele fosse o dono do lugar. O meu telemóvel vibrou. Era o Tiago, a pedir para eu ir buscar ao treino de basquetebol às 21h30. Respondi que sim, tentando manter as mãos firmes. O meu filho não fazia ideia de que a mãe estava a jantar com outro homem, enquanto o pai estava sentado num carro escuro. A sentir o mundo virar de pernas para o ar. Eu não podia continuar apenas a observar. Precisava de ajuda profissional. Liguei para o Nuno. O Nuno era o meu melhor amigo desde os tempos do exército e agora era dono de uma agência de detetives privados em Lisboa.
Ele lidava com investigações empresariais e fraudes matrimoniais. Quando lhe disse que suspeitava da Sofia, ele não fez perguntas desnecessárias. Chegou ao restaurante em 15 minutos, trocando seu fato habitual por roupa discreta e armado com uma câmera com teleobjetiva. O Nuno entrou no meu carro com uma expressão séria. Disse que assim que víssemos as provas, não haveria volta a dar. Respondi que já não havia volta a dar há muito tempo. Através das grandes janelas panorâmicas do restaurante, víamos a mesa deles num canto. Não havia nenhuma equipa. Apenas a Sofia e o Duarte. Vi como ele cobriu a mão dela com a sua e ela não se afastou. Senti o coração apertar, mas o Nuno tirava fotografias friamente. Cada clique era um prego no caixão do meu casamento. Mas o verdadeiro choque aconteceu 10 minutos depois. O Nuno baixou a câmera e pegou no tablet. Disse que, enquanto vinha para cá, conseguiu verificar informações básicas das minhas contas, às quais eu lhe tinha dado acesso anteriormente para uma auditoria da empresa. Mostrou-me o ecrã e senti o sangue fugir-me do rosto. Há 3 meses, foi aberto um cartão de crédito noutro banco em nome da Sofia. Mas o pior não era isso. O endereço para os extratos era o escritório de uma empresa chamada Pinnacle Solutions. O Nuno explicou que era uma empresa fictícia, registrada há 6 meses. Os fundadores eram a Sofia e o Duarte. E o pior de tudo, nos últimos 8 meses, tinham sido transferidos 87 mil euros da minha conta empresarial para as contas dessa empresa. Eles não estavam apenas a ter um caso. Estavam a roubar o meu dinheiro para construir o futuro deles sobre as ruínas do meu negócio. Não era apenas amor, era um assalto. Olhei para a mulher que amei durante 22 anos e percebi que não a conhecia de todo. Ela ria-se, atirando a cabeça para trás, enquanto o amante lhe sussurrava algo ao ouvido, e tudo isto à minha custa. O Nuno perguntou-me o que eu queria fazer a seguir. Respondi que queria saber tudo. Cada chamada, cada mensagem, cada cêntimo. Mas eu nem desconfiava que a próxima descoberta do Nuno faria o roubo financeiro parecer uma brincadeira de crianças. O verdadeiro golpe ainda estava para vir. Ao voltar para casa nessa noite, sentia-me como se o meu corpo fosse feito de vidro estilhaçado. Cada movimento, cada respiração causava dor. A Sofia voltou quase à meia-noite. Entrou no quarto a encher o espaço com um cheiro a vinho e a uma vida alheia, cantarolando baixinho uma melodia e parecendo feliz. Fiquei deitado na escuridão, a fingir que dormia, e ouvia-a limpar a maquilhagem na casa de banho. Ela estava a lavar os vestígios dos beijos de outro homem para se deitar na cama comigo. Nessa noite não preguei olho, a olhar para o teto e a perceber que a minha vida, tal como a conhecia, tinha acabado. Os dias seguintes tornaram-se para mim um verdadeiro teste de resistência. Tive de representar o papel de marido amoroso e que não suspeitava de nada. Sorria ao pequeno almoço, perguntava sobre as reuniões de trabalho dela e até lhe dei um beijo na face antes de sair, embora por dentro tudo em mim gritasse de nojo. Foi a representação mais difícil da minha vida. Observava-a, à procura do menor sinal de culpa, mas não havia nada. A Sofia estava calma, confiante e até carinhosa. Isso era o que mais me assustava. A capacidade dela de mentir olhando-me nos olhos era impecável. Na segunda-feira de manhã, em vez de ir para o meu escritório, fui ter com o Nuno. Ele estava à minha espera e a mesa dele estava cheia de documentos, parecia uma cena de crime. A expressão no rosto dele não prometia nada de bom. O Nuno explicou que tinha investigado mais a fundo as finanças daquela empresa fictícia. Descobriu-se que os 87 mil euros eram apenas a ponta do iceberg. Eles não estavam apenas a desviar dinheiro. Estavam a copiar metodicamente a minha base de clientes. O Nuno encontrou trocas de e-mails entre a Sofia e o Duarte, onde discutiam exatamente quais dos meus clientes iriam roubar primeiro após o lançamento do próprio negócio. Aquilo não era apenas uma traição conjugal. Era espionagem corporativa, uma destruição planeada de tudo que eu tinha trabalhado 18 anos para construir. Queriam deixar-me na falência e sozinho. Apertei os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Perguntei ao Nuno se havia mais alguma coisa. Ele hesitou. Pela primeira vez em todos os anos da nossa amizade, vi este detetive endurecido desviar o olhar.
Ele empurrou lentamente na minha direção uma pasta fina que estava separada dos outros relatórios financeiros. O Nuno avisou-me que aquilo que eu ia ver mudaria tudo para sempre. Disse que encontrou aquilo no arquivo de e-mails da Sofia, numa pasta que ela achava que estava bem escondida. Abri a pasta com as mãos a tremer. Eram documentos médicos. Análises laboratoriais e resultados de um teste de ADN, datados de há 16 anos. Não percebi imediatamente o que estava a ver. O meu cérebro recusava-se a aceitar a informação. Mas depois os números formaram uma imagem terrível. O documento referia-se a um teste de paternidade. Probabilidade de 99,97%. O pai biológico da criança estava confirmado como sendo Duarte. A data de nascimento da criança coincidia com a data de nascimento do meu filho, o Tiago. O chão fugiu-me debaixo dos pés. Reli a conclusão 3 vezes, esperando que fosse um erro, que eu tivesse desaprendido a ler a minha própria língua. Mas não havia erro. Eu tinha criado filho de outro homem durante 16 anos. O Nuno explicou-me calmamente a cronologia dos eventos, que ele reconstruiu a partir dos e-mails antigos deles. A Sofia e o Duarte namoraram na escola, mas separaram-se quando ele foi estudar para o estrangeiro. Eles retomaram a relação há 17 anos, exatamente antes de a Sofia engravidar do Tiago. Lembrei-me dessa altura. Estávamos a tentar ter o segundo filho. Fiquei tão feliz quando ela me mostrou o teste positivo. Carreguei-a ao colo. Estive presente no parto, eu cortei o cordão umbilical. Ensinei aquele rapaz a andar de bicicleta, tratei os joelhos esfolados dele, fiquei sentado à beira da cama dele durante as febres. Ele era o meu filho em todos os sentidos da palavra, exceto no biológico. Pelos e-mails ficou claro que o Duarte sabia disto desde o início. Era o plano deles. O Duarte na altura não queria crianças nem obrigações, estava a construir uma carreira. E a Sofia precisava da estabilidade que eu podia dar. Eu era o candidato ideal para o papel de pai provedor, a opção segura, o plano de reserva. Decidiram que eu criaria o filho deles enquanto eles construíam as suas carreiras, à espera do momento certo para se reunirem. E esse momento tinha chegado agora. Fiquei sentado no escritório do Nuno, a olhar pela janela para as ruas movimentadas de Lisboa, onde as pessoas se apressavam para as suas vidas, sem suspeitar que o meu mundo tinha acabado de ser destruído por uma explosão nuclear de verdade. A dor era tão aguda que eu mal conseguia respirar. Mas depois, algures no fundo da minha alma, essa dor começou a transformar-se. Transformou-se em algo frio, duro e afiado, como aço. As lágrimas secaram antes mesmo de cair. Perguntei ao Nuno o que devia fazer. Ele aconselhou-me a encontrar o melhor advogado do país e a preparar-me para a guerra. Disse que eu devia proteger-me a mim, a minha filha e, o mais importante, decidir o que fazer em relação ao Tiago. Respondi instantaneamente e com firmeza. O Tiago é meu filho. A biologia não importa. Não o vou entregar a ninguém. Muito menos a um homem que o rejeitou há 16 anos por causa da carreira. Peguei na pasta com os documentos e saí para a rua. O sol brilhava intensamente, mas eu não sentia calor. Entrei no carro e olhei para o meu reflexo no espelho retrovisor. O homem que olhava para mim dali já não era aquele Pedro ingênuo que acreditava no amor e no casamento. Era um homem a quem tinham roubado o passado e tentavam roubar o futuro. Mas eles cometeram um erro fatal. Subestimaram-me. Peguei no telemóvel e marquei o número da advogada que o Nuno recomendou. Tinha chegado a hora de deixar de ser a vítima e passar a ser o caçador. A doutora Helena Vasconcelos tinha um escritório na Avenida da Liberdade que correspondia exatamente à sua reputação de tubarão de Lisboa. Com 52 anos e centenas de divórcios de alto perfil no currículo, ela nunca tinha perdido um caso quando se tratava de proteger os ativos de um empresário. Sentei-me à frente da sua enorme secretária de Carvalho e expus tudo: a traição, a empresa secreta, o dinheiro roubado e os resultados de ADN que provavam que o Tiago não era meu filho biológico. Ela ouviu sem interromper, tomando notas com uma precisão cirúrgica. Quando terminei, ela olhou-me nos olhos e disse que a minha posição moral em relação ao Tiago seria nossa maior arma em tribunal, mas precisávamos de ser implacáveis quanto ao resto.
A estratégia da doutora Helena era clara e brutal: congelar todas as contas conjuntas, interpor uma providência cautelar para impedir a Sofia de aceder aos ficheiros da empresa e preparar uma batalha pela custódia. Mas então, ela deslizou um extrato bancário pela mesa na minha direção. Perguntou-me se eu sabia que a minha própria mãe andava a transferir dinheiro para a Sofia. Fiquei a olhar para o papel, paralisado. Havia transferências regulares de 500 euros, por vezes mais, ao longo dos últimos 3 anos. A doutora Helena explicou que o contabilista da minha mãe era amigo dela e tinha sinalizado aquelas movimentações estranhas. A traição continuava a acumular-se em camadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Conduzi até a casa da minha mãe em Benfica naquela mesma tarde. Ela estava no jardim, a tratar das roseiras, com aquele sorriso caloroso que sempre foi o meu refúgio. Sentamo-nos na cozinha onde cresci. Quando a confrontei com os extratos, ela desfez-se em lágrimas. A Sofia tinha a manipulado de forma magistral. Tinha convencido a minha mãe de que eu me tinha tornado um controlador financeiro obsessivo, que eu questionava a cada cêntimo gasto e que ela precisava de dinheiro para despesas pessoais básicas. A minha mãe, na sua inocência, acreditou na nora e financiou, sem saber, a destruição do casamento do próprio filho. Ela tinha dado cerca de 18.000 euros a Sofia, dinheiro que foi usado para financiar hotéis e jantares com o Duarte. Ver a minha mãe chorar de culpa foi o ponto de viragem final. A Sofia não tinha apenas traído meu leito e roubado meu negócio, ela tinha envenenado a minha relação com a minha mãe. A doutora Helena tinha razão, precisávamos de algo irrefutável, algo que a Sofia não pudesse distorcer em tribunal com o seu charme de vítima. Precisávamos de uma confissão. Naquela noite, liguei a Sofia. A minha voz estava calma, controlada. Disse-lhe que queria conversar, apenas nós dois, sem advogados, para tentar resolver as coisas pelo bem das crianças. Ela concordou, provavelmente a pensar que me podia manipular mais uma vez. Preparei a casa como se fosse um palco de operações. A doutora Helena tinha me instruído sobre como posicionar os dispositivos de gravação na sala de estar. A Sofia chegou pontualmente às 7 da noite, vestida com calças de gangue e uma camisola simples, deixando a armadura corporativa e arrogância à porta. Servi vinho e comecei a conversa com banalidade sobre os miúdos, baixando a guarda dela. O vinho e a familiaridade da nossa sala fizeram o seu trabalho. Quando perguntei sobre o Duarte, ela hesitou, mas depois a verdade começou a jorrar como uma barragem que rebenta. Ela admitiu que o romance com o Duarte tinha recomeçado há 17 anos, pouco antes de o Tiago nascer. Com um sorriso nostálgico que me revirou o estômago, ela confessou que eles nunca tinham deixado de se amar verdadeiramente. Disse que o Duarte não estava pronto para ser pai naquela altura, mas eu estava. Eu era a escolha segura, o homem estável, o plano de reserva perfeito. Enquanto ela falava, a minha alma escurecia, mas mantive a expressão neutra, sabendo que cada palavra estava a ser registrada em alta definição. A arrogância dela atingiu o auge quando o assunto se virou para o negócio. Ela riu-se na minha cara quando a acusei de roubo. Afirmou que aquele dinheiro era dela por direito, que tinha sacrificado as suas ambições para apoiar as minhas e que a empresa secreta era sua compensação justa. Mas o golpe final veio quando falei do Tiago. Ela confirmou friamente que sabia que o Duarte era o pai biológico e que tinha feito o teste há 16 anos, escondendo os resultados e deixando-me criar o filho de outro homem enquanto planeava a sua fuga. Ela levantou-se para sair, sentindo-se vitoriosa, achando que me tinha esmagado com a sua honestidade brutal. Antes de bater com a porta, virou-se e disse que eu nunca ganharia em tribunal, que o Tiago iria escolher a mãe e o verdadeiro pai quando soubesse a verdade. Fiquei sentado no silêncio da casa vazia, a ouvir o eco daquelas palavras venenosas. Enviei uma mensagem curta à doutora Helena a dizer que tinha tudo gravado. A resposta dela veio de imediato: aquilo mudava tudo. A Sofia achava que tinha acabado de ditar os termos da minha rendição, mas, na verdade, tinha acabado de assinar a sua própria sentença. Agora, eu tinha a arma fumegante e estava na hora de puxar o gatilho. O tribunal parecia mais pequeno e opressivo do que eu imaginava, com painéis de madeira escura e luzes fluorescentes que davam a todos um aspecto doentio.
A Sofia estava sentada na mesa dos queixosos, ao lado do seu advogado, usando um vestido cinzento conservador e pérolas discretas. Ela tinha o cabelo apanhado e uma expressão de sofrimento estudada, desempenhando na perfeição o papel de esposa negligenciada e vítima. O advogado dela passou a primeira hora a tentar pintar-me como um marido controlador e paranoico, sugerindo que eu tinha fabricado as provas de ADN por despeito. Eu mantive-me em silêncio, sentindo o olhar da juíza Maria Antunes sobre mim. A doutora Helena tinha me avisado que esta juíza era conhecida pela sua tolerância zero para com a desonestidade. A primeira testemunha da Sofia foi o doutor Ferreira, o conselheiro matrimonial que ela insistira para consultarmos meses antes. Ele parecia nervoso enquanto afirmava que eu exibia padrões de controlo financeiro e manipulação emocional. Disse que a Sofia se sentia presa. Mas quando a doutora Helena se levantou para o contra-interrogatório, o ambiente mudou. Ela apresentou registros bancários que mostravam que a Sofia lhe tinha pago 5.000 euros por 8 sessões. Isso era 4 vezes superior à tarifa normal dele. A doutora Helena perguntou calmamente se ele tinha sido pago para criar uma narrativa específica que apoiasse o plano de divórcio da Sofia. O terapeuta gaguejou, ficou vermelho e a credibilidade dele desmoronou-se ali mesmo. Depois, foi a vez da minha equipe atacar. O Nuno subiu ao estrado e apresentou as provas financeiras com uma frieza metódica. Ele mostrou os gráficos das transferências de 87.000 euros, as cópias da minha lista de clientes encontradas no computador pessoal da Sofia e o plano de negócios para a empresa rival dela. Mas o momento que fez a Sofia perder a compostura pela primeira vez foi quando a minha mãe entrou na sala. A Sofia não sabia que ela ia testemunhar. A minha mãe caminhou até ao estrado com dignidade, sob juramento, contou como a Sofia a tinha manipulado para lhe dar dinheiro, mentindo sobre a minha suposta avareza para financiar os seus encontros amorosos. Vi a Sofia sussurrar algo urgente ao advogado, mas o estrago estava feito. A imagem de vítima tinha sido estilhaçada pela própria sogra. No entanto, o golpe final ainda estava para vir. A doutora Helena pediu permissão para reproduzir uma gravação digital. O advogado da Sofia tentou opor-se, alegando violação de privacidade, mas a juíza permitiu, dado que a gravação tinha sido feita na minha própria casa. A voz da Sofia encheu a sala de tribunal, clara e inegável. Todos ouviram a confissão dela, que eu era apenas o plano de reserva, que ela nunca me tinha amado como amava o Duarte, o mais condenatório de tudo, que ela tinha enganado deliberadamente a paternidade do Tiago durante 16 anos. A sala ficou num silêncio absoluto. A juíza Antunes tirou os óculos e olhou para Sofia com um desprezo indisfarçável. Foi nesse momento que a doutora Helena lançou a sua última bomba, o verdadeiro ponto de viragem que ninguém esperava. Ela dirigiu-se à juíza e informou que, como resultado das provas de roubo corporativo apresentadas no processo, a empresa onde Duarte trabalhava tinha sido notificada. O Duarte, que estava sentado na galeria do público para dar apoio moral a Sofia, de repente viu o telemóvel vibrar incessantemente. A doutora Helena revelou que a administração da empresa dele tinha acabado de o despedir por justa causa e que ele enfrentava agora um processo-crime por desvio de recursos e concorrência desleal. Vi o momento exato em que a arrogância do Duarte se partiu. Ele leu as mensagens no telemóvel, o rosto ficou branco como a cal. Ele olhou para a Sofia, que o olhava de volta à espera de conforto, e fez a única coisa que um cobarde faria. Ele levantou-se, pegou no casaco e saiu da sala de tribunal sem olhar para trás, abandonando-a no momento em que ela mais precisava dele. A Sofia ficou a olhar para a porta fechada, sozinha, percebendo finalmente que o homem por quem ela tinha destruído a família a tinha descartado assim que as coisas ficaram difíceis. A sentença da juíza foi devastadora e rápida. Ela declarou que este caso se destacava pelo nível de engano calculado. A Sofia perdeu tudo. A juíza concedeu-me a custódia total do Tiago, dado que ele tinha 16 anos e expressou o desejo de ficar comigo. Recuperei a posse exclusiva da casa e de todos os bens, e a Sofia foi condenada a devolver cada cêntimo roubado da minha empresa, além de pagar todas as custas judiciais. Quando o martelo bateu na mesa, a Sofia não se mexeu. Ela ficou sentada, paralisada, uma mulher que tinha apostado tudo numa mentira e tinha acabado sem marido, sem amante, sem dinheiro e sem filhos.
Eu saí do tribunal e respirei o ar fresco de Lisboa, sentindo pela primeira vez em meses que o pesadelo tinha acabado. Mas a conversa mais difícil da minha vida ainda estava por acontecer. Eu tinha de explicar ao meu filho que o pai biológico dele não só o tinha rejeitado à nascença, como tinha acabado de fugir do tribunal para salvar a própria pele. 8 meses passaram desde aquele dia fatídico no tribunal, e a vista do meu escritório renovado sobre o rio Tejo e a ponte 25 de abril nunca me pareceu tão límpida. A tempestade passou, deixando para trás um ar puro e uma tranquilidade que eu já não sentia há anos. A minha corretora de seguros não só sobreviveu ao golpe, como prosperou. A notícia de que eu enfrentei a fraude de cabeça erguida espalhou-se no meio empresarial de Lisboa, e a integridade tornou-se a minha melhor publicidade. Conquistamos 12 novos grandes clientes no último trimestre, recuperando com juros tudo que a Sofia e o Duarte tentaram roubar. A minha vida doméstica também encontrou um novo ritmo. A Inês terminou o segundo ano da universidade com notas excelentes e decidiu que quer fazer um estágio na minha empresa no próximo verão. Mas a minha maior preocupação sempre foi o Tiago. A revelação sobre a paternidade poderia tê-lo destruído, mas teve o efeito oposto. O facto de o Duarte ter fugido do tribunal, abandonando a mãe dele e ignorando a existência do filho no momento da verdade, mostrou ao Tiago exatamente quem era aquele homem. O meu filho bloqueou o número do Duarte e nunca mais falou no assunto. Agora, ele é o capitão da equipe de basquetebol da escola e, quando olha para a bancada, sabe que eu estarei lá, tal como estive em todos os dias da vida dele. A biologia fez o Duarte pai, mas o amor e a presença fizeram-me a mim o pai dele. Quanto a Sofia, o destino foi uma lição cruel de humildade. Ela vive agora num pequeno apartamento alugado nos arredores de Lisboa, longe do luxo de Cascais a que estava habituada. Sem as referências profissionais e com o registro da fraude financeira no seu cadastro, nenhuma empresa de renome a quis contratar. Ela trabalha agora como administrativa numa pequena firma que desconhece o passado dela, ganhando uma fração do que ganhava antes. Sei que ela tenta ligar aos miúdos, mas as visitas supervisionadas com o Tiago são curtas e tensas. Ele vai por obrigação, mas volta sempre aliviado por regressar a casa, ao lugar onde a verdade e a lealdade ainda importam. A minha mãe também encontrou a sua paz. Ela voluntária-se agora na escola do Tiago, tentando compensar o erro de ter financiado a traição da nora. A nossa relação, que esteve por um fio, fortaleceu-se. Ela aprendeu a duras penas que o amor cego pode ser perigoso. Mas o perdão que lhe ofereci permitiu-nos curar as feridas. Jantamos todos os domingos, e a mesa, que antes parecia ter lugares vazios, agora está cheia de conversas honestas e risos genuínos. Mas a maior surpresa destes últimos meses foi a entrada de alguém novo na minha vida. A Isabel, a antiga colega do Duarte que denunciou as irregularidades dele à administração da empresa, aceitou o meu convite para jantar há 3 meses. Começamos devagar, dois adultos que conhecem o preço da traição e o valor da lealdade. Ela não quer o meu dinheiro nem o meu estatuto, ela tem a sua própria carreira de sucesso. O que temos é tranquilo, construído sobre respeito mútuo e uma honestidade brutal. Quando ela se sentou à nossa mesa no último Natal, a Inês e o Tiago acolheram-na com um calor que me aqueceu o coração. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha o direito de ser feliz novamente. Na noite passada, fiquei no terraço da nossa casa em Cascais, a ouvir o som do mar. A piscina, onde a Sofia costumava apanhar sol enquanto trocava mensagens com o amante, é agora o local onde o Tiago e os amigos se reúnem aos fins de semana. A cozinha, onde tantas mentiras foram ditas, é agora o palco onde eu e a Isabel tentamos cozinhar novas receitas, rindo dos nossos fracassos culinários. A casa deixou de ser um mausoléu de um casamento falhado para se tornar um lar vivo. Aprendi uma lição valiosa no meio de toda esta dor. Ser homem não significa nunca ser ferido ou enganado. Significa saber levantar-se quando tentam destruir-nos. Significa proteger aqueles que dependem de nós, mesmo quando o mundo parece desmoronar. A Sofia tentou tirar-me tudo, o meu dinheiro, o meu orgulho e até o meu filho. Mas ela falhou. Ela subestimou a força de um homem que luta pela sua família. No final, ela ficou com as memórias de uma paixão que a consumiu e destruiu, e eu fiquei com tudo que é real e duradouro.
A vingança não foi o meu objetivo final, mas a justiça que a vida lhe serviu foi a conclusão perfeita para esta história. Eu venci, não porque a destruí, mas porque me recusei a deixar que ela me destruísse. E agora, finalmente, o futuro pertence-me apenas a mim.